Viva, saudações a todos que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição de perguntas e respostas aqui no Turbilhão da Sociedade. Sabe-se que hoje vamos manter uma conversa com uma jovem que é académica e também política, podemos assim dizer. Conosco vamos falar um pouco, de tudo um pouco, sobre os factos que marcam a atualidade. Falo propriamente do projeto político para já servir Angola, o Congresso da UNITA, e também outros assuntos aqui que vão marcar exatamente o debate. Conosco para esta edição está nos estúdios da TV Mayombe a jovem Liliana Makuta, ela que é militante do partido para já servir Angola. A ela que já desejo seja muito bem-vinda aos estúdios da TV Mayombe, exatamente no programa Turbilhão da Sociedade, o programa que faz eco a nível nacional. Muito obrigada, Jubileu. Obrigada, em primeiro lugar, à equipa da TV Mayombe pelo convite. Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham. Para dizer logo, né, que sou Liliana Mpemba Makuta, acadêmica em primeira instância, porque eu acredito que a academia nunca se invalida, nunca perde a rigorosidade. Então me considero como acadêmica em primeira instância, membro ativa da sociedade civil e militante do Prajá, como já fez referência. Exatamente. É mesmo ali onde eu começo. Como é que entras no Prajá? Foi uma pergunta muito complexa, que eu acredito que esse espaço não será suficiente aqui para mim poder falar. Então, há espaço suficiente aqui dentro. Exato. Então vamos avançar nisso. O Prajá para mim apareceu na minha vida como uma surpresa, uma novidade, algo não esperado, mas eu entrei pelo Prajá por intermédio de um convite feito pelo meu pai e um dos dirigentes do Partido Político Prajá, o secretário provincial do Partido Político Prajá, a nível da província de Cabinda, secretário provincial Abel Lobota, e foi a partir dele, através das convicções do meu pai, que eu consegui de aderir ao projeto na altura, projeto político, e agora Partido Político Prajá Servir Angola. Exatamente. Hoje é militante do Prajá. Como é que te sentes fazendo política? Como é que é fazer política no feminismo? Ou política no feminismo, no feminino, podia assim dizer. Permita-me aqui ressaltar que eu não comecei a fazer política por intermédio do Partido Político Prajá, ou seja, a minha vontade pela política não nasceu através do Partido Político Prajá. Eu comecei a fazer política perto mais dos 17 aos 18 anos de idade. Comecei através de debates de rua, entrevista com personalidades políticas influentes no nosso país, maioritariamente deputados e políticos da oposição. Comecei a fazer perguntas e respostas em casa, perguntas políticas, respostas também políticas. E antes mesmo de estar no Prajá, eu já tinha uma convicção e uma ideia política, inclusive para aquelas pessoas que me conhecem, pessoas da sociedade civil, como membro de partidos políticos, tanto da oposição como do partido afeto ao poder, nesse caso o partido que governa Angola, sabem que eu faço política desde muito tempo, mas através da minha coligação com o Prajá, a minha imagem foi muito mais visualizada em relação antes, ou seja, ganhei um destaque muito grande quando entrei no partido político Prajá. Por isso é que muitas pessoas entendem que eu comecei a fazer política no Prajá, mas é só para frisar que eu não comecei a fazer política no partido político Prajá. Exatamente. Respondendo à minha questão, já que rebateu esta. A questão já foi respondida, que eu não comecei a fazer política no partido político Prajá, que já comecei a fazer política há muito tempo. Portanto, eu penso que sou uma dimensão muito grande da política e a minha extensão com a política já vem desde muito tempo. Exato. Como é que olhas as atuações do Prajá, seu partido? Seria muito complicado, enquanto militante da base, falar sobre as ações políticas do Prajá, porque eu penso que quando se fala de ações políticas do Prajá, deve-se ter em conta, ou se levar em conta a capacidade do militante dentro do partido político, o cargo que esse militante ocupa e quais são as prioridades que o partido dá nesse militante. Qual é o seu cargo no Prajá? Eu, deixa reiterar, matando já a dúvida de todos que estão aí, que devem estar assistindo essas horas, eu sou militante de base.
Vou abrir aqui um parêntese. Liliana Mpemba Makuta, filha do Makuta Nkondo, ligada ao partido político para já, é militante de base. Augusto Pedro Makuta Nkondo, político da atualidade, político muito visualizado na sociedade, é militante de base. Então, como militantes de base, nós não temos nem sequer cabimento suficiente que é para falar sobre as práticas do Prajá. Eu, enquanto militante de base, sigo as ordens e acompanho aquilo que o meu partido disponibiliza, tanto na internet como em reuniões gerais, ou seja, reuniões com os líderes que estão na frente do partido e os militantes da base. Então eu penso que desde que eu entrei no Prajá até agora, as atitudes que eu tenho visto no partido político têm correspondido, de certa forma, aquilo que os militantes esperam. Diz que tens uma admiração muito forte com a Abel Vucu. Como é que... Conta lá isso. Eu estive a ver uma entrevista sua que dizia que admiras tanto e olhas para o Abel, olhas para a figura do Abel como uma fonte inspiradora. Eu penso que nem seria uma pessoa suficiente que é para falar sobre as capacidades cognitivas, as capacidades mentais e as capacidades políticas do grande político que é Abel Vucu. Porque fora de tudo aquilo que se diz nas câmeras, pessoalmente ou em outros sítios, Abel Vucu nunca vai deixar de ser o político que é. Eu chego por vezes de comparar Abel Vucu com Makuta Nkondo, porque são personalidades políticas muito influentes no país e muito influentes na minha vida. São personalidades políticas que devem se ter muito respeito e que as pessoas devem saber como abordar com ele. Só o facto mesmo do presidente Abel Vucu ter criado o partido político para já é só para nós termos em conta como é que ele pensa nos angolanos, como é que ele quer levar a Angola em frente e como é que ele avança com as ideias, tanto pessoais, né, e como conjunturais, porque o partido político para já é um conjunto de ideias de várias pessoas diferentes, deixa aqui já realçar, né? Então é através disso que nós conseguimos ver a capacidade e a dimensão política do político Abel Vucu. Eu sempre admirei Vucu e sempre admiro Vucu, né? Tanto agora como antes. Penso que admiro mais agora por ser uma pessoa que está próxima de mim, presidente do partido político na qual eu faço parte como militante política, deixa eu já aqui falar, e porque nós estamos mais próximos, consigo sentir de perto quais são os objetivos do presidente Abel Vucu dentro do partido político para já, quais são os projetos que o presidente Abel Vucu tem para Angola, para os angolanos, e quais são as características do presidente Abel Vucu. Abel Vucu para mim é uma pessoa que não deve ser calculável, não deve ser calculada, é uma pessoa que tem uma capacidade incalculável, porque não se sabe, na verdade, como é que o presidente Abel Vucu tem a capacidade de pensar tão bem nos angolanos, como é que o presidente Abel Vucu consegue, né, nesse caso, defender Angola, a pátria e acima de tudo, independentemente de quais sejam as feridas que essa mesma pessoa já passou, de quais sejam as dificuldades que ele tem vindo a ver desde a sua caminhada juvenil até então, agora, como presidente do partido político para já servir Angola. Portanto, a minha admiração com o presidente Abel Vucu é inegociável, isso nunca vai parar. Exatamente, a Liliana e Abel e Palanga Vucu e para já servir a Angola, informações dão conta que estão desavindos. Eu penso que quando se trata do nome Makuta, as pessoas têm a tendência de falar, e há pessoas que falam muito, e quando se é política, isso é normal. Estão desavindos ou não? Uma pessoa política tem a sua imagem exposta. Isso, eu acredito que tem assuntos que não nos cabe falar aqui. Não, mas já estamos aqui mesmo é turbilhão da sociedade. Ligado diretamente à direção do partido, e eu penso que não me cabe enquanto criança, mas o assunto aqui, militante de base, falar sobre... A pergunta que eu fiz relaciona-te e também relaciona o seu partido e o seu presidente. Sim, qual é a resposta exatamente? Portanto, quando se trata da minha pessoa, todo mundo fala e fala muitas coisas. Não, agora, na verdade, como é que está a minha relação com o partido da já servir Angola? É uma relação que está como está. Como é que está? Está como está, de está que como forma? se iniciou a relação, está... E as pessoas sabem como é que está. Penso que não, nós queremos saber exatamente, estamos aqui a falar. Doutor Makuta Nkondo, com o partido político para já servir Angola, os líderes do partido político para já servir Angola, e em especial o presidente Abel Vucu também, estão como estão, boas nesse caso.
Estão como estão, parece que não seja uma... Não, parece não estarem bem. A minha relação, eu digo sempre uma coisa, não, graças a Deus que não sou hipócrita, não sou cínica, respondo as coisas com clareza e eu digo sempre, eu quando não me sinto à vontade em determinados sítios, em determinadas coisas, eu saio. Não estás à vontade saio. Aqui? Eu estou muito à vontade na vossa televisão. Exatamente. Estou muito à vontade na vossa televisão. Por isso é que eu estou a responder que a minha relação com o Partido para já servir Angola, os líderes do Partido para já servir Angola, inclusive o especial, o doutor Abel Chivucuvuco, estão como estão. Logo no início, estão boas. Eu disse logo no início que sou militante de base. Enquanto militante de base, não tenho cabimento de falar sobre as estruturas do partido e não tenho cabimento de falar sobre as causas ou o que acontece, né, nesse caso, dentro do partido. O Para já servir Angola é um partido totalmente estruturado. Tem líderes capazes, líderes fortes, e é um partido que recomenda-se muito. Agora, como é que está a minha relação com o partido? Até para mim, aqui nesse momento, a relação está boa com o partido. Agora, quem acha que a minha relação com o partido está ao contrário, lhe desafio para vir aqui na TV Mayombe, apresentar os factos e os argumentos que a minha relação com o partido está ao contrário, está mal. Porque eu também quero ver essa pessoa vir falar na minha frente que está mal, né? Porque se está mal é porque é uma coisa que ele sabe que está mal. Liliana, a Liliana e o Dr. Makuta Nkonde, ambos militantes do Para Já Servir Angola, hoje foi inaugurada exatamente a sede do partido, quer para o Dr. Makuta Nkonde, quer também para a Liliana. Ambos não estiveram presentes. Quer justificar a vossa ausência? Sim, a minha ausência relativamente à inauguração da sede do Partido para Já Servir Angola deve-se muito à minha participação no programa. Não fui, porque quis participar do programa, cheguei cedo, inclusive, falei convosco. E quanto ao Dr. Makuta Nkonde, penso que ele é adulto suficiente e tem factos suficientes que eu abri a apresentar ao público, porque é que não foi e não participou na inauguração da sede do Partido está a decorrer nessa altura uma reunião extremamente importante, onde a maior parte dos dirigentes deviam fazer parte e a sua ausência, e sabe-se que também és membro exatamente do comitê, acho que é o comitê executivo, e também o Dr. Makuta Nkonde. Essa ausência neste importante ato, o que é que significa? Tal como referi logo no início... Não, mas não é questão do programa. Não é questão do programa, deixa-me aqui abrir um parêntese agora. Exatamente. Tal como referi logo no início, deixa-me só falar, não gosto muito quando estou a falar, as pessoas me cortam. Tal como referi logo no início, Dr. Makuta Nkonde, Liliana Makuta são militantes da base. Eu, enquanto militante do Partido para Já Servir Angola, Dr. Makuta Nkonde, enquanto militante do Para Já Servir Angola, nos consideramos e somos vistos como militantes da base. Agora, se há uma reunião do partido cuja importância é relevante e a nossa presença não deveria faltar nesse caso, penso que cabe ao partido vir responder ao público porque é que nós faltamos, e não nós enquanto militantes da base, porque nós enquanto militantes da base... Não foram convocados, nós, é isso? enquanto militantes da base, não tivemos, não fomos convocados. Não foram convocados? Não foram convocados por quê? Não fomos convocados porque somos militantes da base. Somos militantes da base e não temos... Mas a informação que temos é que vocês não são militantes da base. Não, eu gostaria muito de me apresentar essa informação, porque eu, enquanto pessoa e militante do Partido para Já Servir Angola, me considero como militante da base. A não ser que alguém veja essa minha entrevista e lhe desafio, eu, enquanto Liliana Mpemba Makuta, a vir provar que eu não sou militante da base e nem o Dr. Makuta Nkonde é militante da base. Isso não me traz nenhum problema e nenhuma confusão. Ser militante da base não me traz nenhum problema e nenhuma confusão, a não ser... Nos casos, eu digo sempre, no dia que alguém me ver ocupar um determinado cargo dentro de um partido político, eu quero que essa pessoa me veja pela minha competência e não pelo nome Makuta. Porque eu digo sempre que os partidos políticos não podem ter hábito de colocar familiares ou pessoas por afinidade dentro da liderança, porque não é assim. Por isso é que nós temos muita incompetência a nível dos partidos políticos. A razão da incompetência é o familiarismo e o sangue. E as pessoas não podem começar a entender, os líderes políticos principalmente, não podem começar a entender que nos partidos políticos os lugares de destaque só estão reservados para aqueles que são da sua linhagem, do seu sangue, dos seus afiliados ou dos seus apadrinhamentos e etc. Então, no Para Já não é assim? No Para Já Servir Angola, o Para Já Servir Angola tem uma característica congregadora. Então, eu penso, maior como parte, disse, algumas questões não me cabem, enquanto militante da base, não me cabem. Mas se não for militante da base, se não for militante a falar essas coisas, quem tem de falar? Os líderes.
Por que tem que ser só os líderes? Se o partido não pertence apenas aos líderes. Enquanto militante da base, não sou não capaz... Tem direitos, não tem direitos? Capaz, tenho direito, tenho deveres, tenho obrigações dentro do partido. Exatamente. Sou uma pessoa que conhece o regulamento interno do partido e os estatutos. Porque eu não entro num partido sem conhecer quais são as causas e estatutos desse partido. Agora, enquanto militante da base, não me cabe responder certas questões que estão ligadas ao topo ou à direção central do partido. O Projeto Servir Angola é um partido com responsabilidades maiores e lá existem pessoas com distintas funções. Essas pessoas são nomeadas para responder segundo as vontades do partido. Gostava de pedir mesmo que respondesse com mais podia-se dizer... Mais objetividade. Mais sinceridade possível, podia assim eu dizer. Tá bem, diga-me só uma coisa. Olhando para a figura do Dr. Makuta Nkondo, ser militante de base, a qualidade do Dr. Makuta Nkondo, a inteligência dele, a sapiência, o público que congrega, ser militante de base, isso justifica? Prontos, eu acho que as pessoas devem saber de facto como é que nós estamos enquadrados e posicionados. Agora, se a verdade dói para alguns, não pode doer para mim, nesse caso, né? Tal como disse, eu sou uma pessoa sincera e específica, gosto de ser originária, tal como o Dr. Makuta Nkondo é. Eu disse que nós somos militantes da base, a não ser que alguém me prove ao contrário. Isso para mim nenhum problema, nenhuma discussão. Porque se o partido acha que nós devemos estar como militantes da base, eles sabem o porquê que devemos constar na base. Agora, no dia que nós sairmos dessa base, certamente que virei aqui o programa da TV Mayombe, Perguntas e Respostas, para falar, olha, Jubileu, hoje já saímos da base, estamos num cargo mais assim do partido, segundo as nossas competências. Olhando para a figura do Dr. Makuta Nkondo, certamente sendo um político renomado, abrindo parênteses aqui, é um dos maiores políticos a nível nacional e internacional, isso se reconhece, é um dos políticos mais importantes que existem em Angola, reconhece-se o contributo do Makuta Nkondo pela luta da paz e democracia, pela luta da estabilidade nacional e política principalmente, certamente que o Dr. Makuta Nkondo é um político que nem sequer na base deveria constar, nesse caso, né? Então, o que é que está mal? O que é que está mal? Sim. O que está mal... O que está mal, eu acho que não me compete como militante da base me responder, porque eu até agora não noto que está mal. Se há alguma coisa que está mal, se há alguma coisa que está mal... Há pouco tempo falou a dimensão, exatamente, falou da dimensão. Makuta Nkondo, eu acredito não estamos aqui a falar de nepotismo. Eu acredito que Makuta Nkondo, estando na base como outro do sítio, nunca vai deixar de ser Makuta Nkondo. Porque até antes do próprio Makuta Nkondo entrar no Prajá, já era Makuta Nkondo. Se um dia Makuta Nkondo sair do Prajá, não vai deixar de ser Makuta Nkondo. Então, Makuta Nkondo é um animal político totalmente feroz. É uma pessoa que me traz uma admiração tão profunda, uma inspiração tão profunda, que eu, enquanto mulher política, não tenho a capacidade de explicar. O Dr. Makuta Nkondo é um fenômeno inexplicável, incalculável, indeterminável a nível nacional. Então, se ele consta como militante da base, como não, dentro de um partido político, Uma entrevista prestada à TV Nzinga, passo aqui a publicidade, Dr. Makuta Nkondo afirma e reafirma em devolver o cartão de militância porque estava descontente. Aquela entrevista é uma entrevista totalmente manipulável. Mas a entrevista é totalmente manipulável, porque independentemente do partido político, para já ser o partido que é, ter as suas características internas como qualquer estás a dizer que a TV Nzinga manipulou exatamente esse... Manipulou informações. A TV Nzinga manipulou a informação? Pode não ser o objetivo da televisão, mas o objetivo das pessoas que estão atrás da televisão. Não, estamos aqui a dizer... Makuta Nkondo é uma pessoa responsável, capaz de vir numa televisão e falar, vou devolver... Eu, Liliana Makuta, se eu falar que quiser devolver o cartão de militante, falo sem receio, sem medo. Eu falo sem receio e sem medo, porque eu sou uma pessoa totalmente madura politicamente, emocionalmente e totalmente estável. Eu não posso deixar com que as pessoas manipulem informações ligadas à pessoa do Dr. Makuta Nkondo e agir como se nada estivesse a acontecer. Caso o Dr. Makuta Nkondo devolva o cartão ao partido político para já, eu um dia, Liliana Makuta, virei até aqui a TV Mayombe, dizer pessoalmente ao Jubileu que o Dr. Makuta Nkondo devolveu o cartão de militante do partido político para já, mas enquanto tiverem pessoas a manipular informações daqui e daí, certamente que teremos também que desmentir essas informações. Não vamos deixar com que as pessoas abusem e desabusem do nome Makuta Nkondo como se fosse uma pessoa qualquer na sociedade, uma pessoa sem prestígio e sem valor. Eu vou sempre ressaltar aqui.
a nível nacional, eu não conheço um político que seja mais patriótico do que o Dr. Augusto Pedro Makuta Nkondo. E nesse caso, fora a questão familiarismo ou filiação, nesse caso. Dr. Makuta Nkondo é uma pessoa que deve e merece respeito pelos partidos políticos, em primeiro lugar, e depois respeito pela sociedade e principalmente pelos jornalistas que o entrevistam nesse caso. Exatamente. Manipular informações de acordo a uma situação política que se esteja a viver não é uma característica de um jornalista que quer fazer jornalismo verdadeiro. E para como é que estamos então? Criticamos tanto o jornalismo que se faz em outros sítios, mas estamos a fazer de igual modo a mesma coisa que as pessoas fazem. Como militante, Dr. Makuta Nkondo está exatamente no para já servir Angola como militante de base. Falou de respeito e valorização. Merece isso? Eu acredito que o Dr. Makuta Nkondo até o momento não se posicionou quanto a essa questão. Ele vai se posicionar. Agora, se ele merece ou não merece, o Dr. Makuta Nkondo é adulto, tem capacidade mentais suficientes, capacidade política suficiente para vir ao público se posicionar quanto a essa questão. E eu, enquanto Liliana Makuta, quanto a essa questão, já disse não tenho problema, porque eu acredito que as mulheres dentro dos partidos políticos não devem ocupar cargos pelo familiarismo, o facto de serem afiliados de certas pessoas ou por outras questões, mas por meritocracia. E eu estou sempre a falar que lamento muito que a nível dos partidos políticos da oposição encontre apenas uma mulher que me representa. Eu, a nível dos partidos políticos da oposição, só tenho uma mulher que me representa até agora. Faço que já que a publicidade da doutora Mihaela Weba. A nível dos partidos políticos, a única mulher que eu vi que merece até agora a posição que ocupa pela sua inteligência, a sua delicadeza e pela sua forma de agir na política de forma competente e honesta, a doutora Mihaela Weba. Faço aqui a publicidade. A única que me representa a nível da política nacional. Mas por quê? Estou a ver algumas que estão a vir agora. Deixa-me falar de quem? Deixa-me só falar. Por exemplo, tenho conhecidas faço aqui a publicidade no Partido Liberal, que eu admiro muito. Estou a ver algumas que estão a vir agora, né, nesse caso, mas quero acompanhar o crescimento dessas mulheres, porque há pessoas que começam bem, mas depois no meio terminam mal. Então, eu quero acompanhar o crescimento dessa mulher e não quero falar de forma precipitada se ela já me representa ou não, mas que de alguma forma estão a caminhar bem. Então, quanto à questão da militância da base, eu acredito que essa é uma questão que o Dr. Makuta Nkondo deve vir ao público falar, os líderes competentes do partido político para já servir a Angola devem vir ao público falar como é que está a situação do Dr. Makuta Nkondo no partido, como é que está a situação da Liliana Makuta no partido, e não me cabe a mim, como militante, simplesmente da base, nesse caso, né, falar relativamente na voz dos líderes dos partidos políticos, nesse caso do partido político para já. Já voltamos a falar sobre o para já, mas eu quero antes olhar para aquilo que tem sido as ações do governo. Olha, o governo angolano tem estado na pessoa do Presidente da República, que é o chefe do Executivo, tem estado a levar a cabo várias atividades. Uma delas é as condecorações que tem sido um trabalho árduo sobre a independência nacional. Makuta Nkondo, já ou não, já foi condecorado ou ainda não? Se ainda, o que é que falta? Por quê? Já foi condecorado. A condecoração do Dr. Makuta Nkondo aconteceu no dia 4 de abril, aqui mesmo nesse hotel. Deixa-me fora das publicidades. Makuta Nkondo foi condecorado na classe Paz e Desenvolvimento. Permita-me só agora falar sobre as condecorações, já que está se ter um problema quanto a essa questão, um problema que eu acho totalmente relevante, né? Porque é uma autêntica falta de respeito, nesse caso o presidente João Lourenço condecorar Antônio Agostinho Neto na classe de honra, enquanto que Oden Roberto e Jonas Savimbi noutra classe diferente, sendo que os três são heróis, nesse caso nacionais, e devem de igual modo ter o mesmo respeito e ter a mesma honra. Então essa é uma condecoração absurda, uma condecoração vergonhosa, uma condecoração descabida, que se eu estivesse na pele de uma das filhas do Presidente da República, aconselharia o meu pai pelo menos a ter vergonha ou dignidade e deixar de lado essa prática, né, incoerente que ele tem feito de condecorar até estrangeiro numa classe que deveria ser para nacionais. Eu há dias vi a condecoração de um chinês que eu nem conheço o nome na classe de honra, nem sei se é o
chinês fez o quê? Qual é a dívida? Qual é a doença que nós pegamos da China que até agora não conseguimos de largar de nos prender? Então é uma coisa muito vergonhosa, que é uma coisa que me traz arrepio, me traz fúria. Nesse caso, me traz vergonha também como uma pessoa nacional condecorar um chinês. Ou seja, nesse caso, será que o João Lourenço, se um dia saísse daqui e fosse na China, seria condecorado na classe de paz? Eu até aproveito de as câmaras desafiamos o João Lourenço para sair daqui até na China, para ir lá ser condecorado na classe de honra. Nesse caso, até peço perdão pelo equívoco. Então, é uma coisa, essas condecorações têm sido uma coisa totalmente vergonhosa, porque há pessoas que eu estou a ver a ser condecoradas que nem mereciam nem sequer chegar perto de nenhuma medalha de condecoração, porque existem muitas pessoas que deram a vida por esse país, que deveriam estar aí a receber essas medalhas de condecoração e não estão, porque são pessoas que foram esquecidas pelo MPLA, foram esquecidas pela governação do MPLA, foram esquecidas pelo país e o país não reconhece essas pessoas. Então, para mim, essas condecorações são vergonhosas e nem deveriam estar a continuar a condecorar pessoas que nem sequer acrescentaram nada para o país. Exatamente. Como é que olhas os 50 anos de independência de Angola? 50 anos de independência, eu creio que uma criança que mesmo nem sequer foi à escola consegue falar que são anos de vergonha, anos de ilicitude, anos de corrupções ativas, anos de miséria, anos de fome. Quer dizer, não se fez praticamente nada. Não se fez praticamente nada nesses 50 anos. Então, não me cabe a mim, pelo respeito que eu tenho por essa nação angolana, pelo respeito que eu tenho pelas famílias angolanas, não me cabe nem sequer falar sobre 50 anos de independência, porque eu acredito que eu, enquanto jovem, sei bem o que é passar dificuldade, sei bem o que é estar numa situação vergonhosa, quanto já estive, né? E isso tudo resultante da governação descabida que nós temos. Exatamente. Presidente João Lourenço, completa, está praticamente a fechar o seu mandato, estamos a 2 anos para o fim do seu mandato. Como é que avalias como é que olhas para o mandato do presidente João Lourenço? Nota zero sem nenhuma palavra, nota zero. E eu penso que se o MPLA tiver vergonha e dignidade, né, coisa que dificilmente vai ter, que coloque uma pessoa que pelo menos sinta vergonha de aparecer ao público quando se trata de questões relativas ao país. Sinta vergonha. Antes de aparecer ao público, que convoque membros da sociedade civil, convoque partidos políticos, mas de uma forma geral. Não é aquelas reuniões que tenham tido em salas privativas ou privadas, onde ninguém consegue ter informações verdadeiras de o que se tratou lá, o que se falou lá e etc. Mas convoque mesmo ao público, porque eu acredito que se os presidentes da República começassem a sair, sentar nas ruas, sentar em mercados, conversar com Mamãe Zungueira, conversar com a sociedade civil, o país estaria melhor. Então, que se vai entrar uma outra pessoa lá, nesse caso, no lugar do João Lourenço, que entra pelo menos uma pessoa, eu peço uma pessoa que sinta vergonha. Uma pessoa que sinta vergonha, que antes de fazer qualquer coisa, sinta vergonha. Uma pessoa que se dispa, tira os fatos e gravatas, tira o elitismo, tira a soberba exagerada que os nossos governantes, líderes políticos têm. Uma pessoa que seja humilde. Uma pessoa verdadeira, uma pessoa que a nação quer. Uma pessoa que senta com o povo. Porque nós estamos fartos de ter líderes políticos soberbos, líderes políticos que usam fato e gravata recorrentemente, mas nada resolvem problemas do povo, nada falam sobre os militantes, nada representam sobre os militantes. Mas Liliane, também temos de ser sinceros. O presidente João Lourenço está construiu vários hospitais. Isso não é um feito. O construir o hospital não é a questão. A questão é o funcionamento dessa unidade hospitalar. Quem está lá nessa unidade hospitalar, eu desafio as pessoas que estão nessas unidades hospitalares virem aqui a me mostrar se passaram aqui em concurso público. Como é que foram escolhidas essas pessoas? Passaram aonde? Como é que foram selecionadas? Quantos jovens, atrás de jovens, estão a ser formados na área da saúde, que até inclusive a própria ministra está a decretar que já não tem que haver mais curso da saúde, já não se pode mais lecionar saúde durante um bom tempo, porque a demanda é exagerada. Quantos jovens estão atrás de emprego, uma oportunidade, mas nem sequer foram espreitar, nem sabem o cheiro desses novos hospitais, nem sabem o cheiro desse novo hospital, porque existem pessoas anônimas mas esse lá não é um feito, que foram convocadas. Esse não é um feito que, não, para mim, o feito não é esse, o feito não é construir. Mas como é que... construir, até uma pessoa privada pode construir uma clínica, um hospital, uma pessoa privada, desde que tenha vontade de dinheiro, pode construir uma clínica e um hospital. Quem são as pessoas? Porque a unidade hospitalar está lá. Quantas pessoas, por exemplo, quantas pessoas diariamente, quantas mulheres estão a morrer nas maternidades públicas por causa do mau funcionamento? Mas construir... Quantas pessoas estão a morrer diariamente por causa do mau atendimento? Quer dizer, eu até hoje no hospital público me dá nojo. Porque eu encontro enfermeiras a fazer vaidade, a se exibirem
Não querem atender porque estão a beber, Mas esse é o problema do João Lourenço? comer. Esse é o problema da organização política do país. E quem fez essa organização política do país é o partido que está no poder. Mas também João Lourenço tem que fazer isso. João Lourenço tem que fazer isso. Através da organização política João Lourenço do país. também tem que João trazer... Lourenço deve entender que ele é o chefe do Estado Máximo da República de Angola, desta nação. Enquanto ele não se posicionar nesses casos, vão haver sempre pessoas a morrerem e a ser mal atendidas nesses hospitais públicos. Mas João Lourenço tem que fazer tudo nesse país. O problema não é... Ele não faz tudo. Ele é quem decreta. O presidente é quem decreta e responsabiliza. Responsabiliza a ministra da Saúde, responsabiliza a ministra da Educação, responsabiliza se a ministra da Saúde não sabe a função dele, tem que ser o presidente João Lourenço. A ministra da Saúde, o presidente João Lourenço, a partir do momento que vê que a ministra da Saúde não corresponde às necessidades do povo, não corresponde no seu trabalho, essa ministra deve ser exonerada. Em outros países da Europa e da América, os ministros, quando sabem que não correspondem à sua realidade, nesse caso, quando sabem que não correspondem ao seu trabalho, eles próprios apresentam a sua autodemissão pela vergonha que passam. Porque não é possível, por exemplo, fiquei triste e fico triste todos os dias quando eu vejo notícias de mais de 10 mulheres, mais de 20 mulheres a morrer num dia a nível nacional nas maternidades. Mas qual tipo de funcionamento e qual tipo de unidades hospitalares nós temos aqui? Vou falar que todas as mulheres morrem porque chegou a hora dela, porque não foram bem atendidas, não sei mais o que aconteceu, coisas divinas e morreram. Deus não quer isso. Deus não decretou que as mulheres ao ir da luz devessem morrer na maternidade. Esse é um caso que a ministra da Saúde ignora porque sabe que as unidades hospitalares funcionam mal. É isso que eu estava falando no início. Existem pessoas incompetentes a serem colocadas em cargos onde não deveriam. Tá vendo? Pessoas incompetentes não podem ser colocadas em casos que exigem uma alta direção, que exigem um alto esforço. Pessoas incompetentes não podem ser colocadas em casos que têm a ver sobre a vida, em casos que têm a ver com cuidados. Isso é uma vergonha. Não se admite que um país com mais de 50 anos desse caso aqui de independência, ou de paz, de independência, haja assim. Um país com mais de 50 anos de independência, agia assim, com unidades hospitalares a funcionar mal. Isso é uma vergonha. É uma autêntica vergonha. A ministra da Saúde deveria se demitir por essas tantas vergonhas. Hoje, uma mulher frequentar um hospital público dá medo. Porque você não sabe se aí é teu último dia, tua última respiração. Porque essas enfermeiras que nós temos nos hospitais públicos não correspondem, são raras as enfermeiras que correspondem. A maioria não corresponde com os trabalhos que eles dão, com as tarefas que eles são encarregadas. Então a ministra demita-se. Demita-se mesmo, demita-se. Nós não queremos mais pessoas que não sabem governar, não sabem trabalhar. O dinheiro não pode ser gasto à toa. As pessoas devem começar a saber justificar o dinheiro que recebem do povo, porque esse dinheiro quem vos paga não é o MPLA, não é nada, é o povo. Esse povo que vocês escravizam, ignoram e ridicularizam. Então essa governação é uma governação caracterizada por processos falhos. Eu não dou nota positiva, dou mesmo zero à governação de João Lourenço. Exatamente. Nota negativa. O seu presidente do seu partido muitas vezes tem prometido aos angolanos de que vai ser governo ou parte do governo. Acredito que a sua resposta será que, enquanto militante de base, não pode responder isso. Mas eu aqui pergunto, diga-me só uma coisa. De que forma, enquanto militante, é que vocês vão ser parte do governo? Uma pergunta desafiadora, uma pergunta que, segundo a mim, não me cabe responder. Uma pergunta que não me cabe responder. É uma pergunta que eu não estou capacitada, enquanto militante da base, responder como é que seremos o presidente João Lourenço, o presidente Abel Chivucovoco, será que está a fazer algumas afirmações que poderá vir comprometer o próprio vosso partido? Não acha? Não, eu não tenho certeza disso, porque eu penso que todas as informações relacionadas ao partido político para já, antes de serem levadas ao público, é passada por um conselho e um consenso. Quando se chega à afirmação de que se vai ser governo ou parte do governo, a primeira coisa, deixa-me só já esclarecer aqui, a primeira coisa, a nível nacional, nós não temos eleições separatistas, onde se elege deputados, eleições nesse caso legislativa, e depois elege-se o presidente. Aqui nós não temos. Quando falamos que vamos ser governo, é na possibilidade de em 2027 o Brasil se tornar a força
força política que irá governar esse país, essa nação. Agora, na possibilidade de ser parte do governo, nesse caso, ao meu entender, quando se fala que é parte do governo, eu daria o exemplo daqueles países que têm eleições separatistas, tanto presidenciais e legislativas no lado. Por exemplo, em Portugal, você é parte do governo quando o teu grupo parlamentar é maior do que nesse caso, né, o grupo parlamentar, os deputados da tua bancada são maiores em relação do partido que elegeu o presidente da República. Agora aqui, como não temos eleições separatistas, nesse caso seremos parte do governo de alguma forma. O MPLA volta a ganhar, vocês serão parte do governo do MPLA. É isso? Nós não seremos parte do governo do MPLA, tal como muitas pessoas afirmam ou deixam de afirmar na internet. Nós não seremos parte do governo do MPLA, tal como muitas pessoas afirmam na internet. Cabe a mim, enquanto militante do partido político para já servir Angola, respeitar, em primeiro lugar, as cláusulas e as falas do presidente Abel Chivukuvu como presidente do partido. Porque não me cabe a mim, enquanto militante, vir responder certas afirmações que se faz. Tá bem, agora... Eu sigo o protocolo, obedeço as regras do partido, porque sou militante correspondente, emocionalmente estável, politicamente estável, e sei muito bem responder quais são as necessidades chegando na conclusão que em 2027 não seremos governo, seremos mesmo parte do governo. Mas diga-me sobre a de alguma forma. De que forma essa parte do governo? Essa forma nós vamos descobrir parte do governo, vamos descobrir no final de 2026, início de 2027. Será que os angolanos estão a ser mentidos? Não. Certamente que nós, os angolanos, não estão a ser mentidos. Eu tenho a certeza que em 2027, se o Brasil não for do governo, seremos parte do governo. Porque nós não nascemos que é para fazer oposição, tal como os outros 50, 60, 70 anos fazendo oposição. Está a falar da UNITA, exatamente. E não dando em nada. Está a falar da UNITA. Não falo de partidos que não me correspondem politicamente, não me satisfazem politicamente. Portanto, nós não seremos tal como outros partidos. Para já satisfazes? O Brasil me satisfaz, porque se não me satisfazesse, eu certamente que já entregaria o meu cartão de militante e renunciaria à militância. Porque, tal como disse, eu sou uma mulher, eu sou uma das poucas mulheres em Angola que tem convicções políticas, emocionais, estáveis. Deixa-me aqui afirmar, eu tenho convicções políticas e emocional estável. As minhas ideologias políticas não são influenciadas por ninguém. As minhas ideologias políticas não são feitas por ninguém. Ninguém escreve discurso para mim, ninguém fala na minha conta. A partir do momento que eu nasci como mulher, que eu me conheço como política, sei o que devo e não devo falar, sei o que posso e não posso fazer. Portanto, por isso é que eu afirmo aqui em público que o Brasil em 2026, se não for do governo, será parte do governo. Agora as formas, nós vamos descobrir no final de 2026, início de 2027. Está bem, se não for governo, nem parte do governo. Seremos governo ou parte do governo? Seremos governo. Essa é uma afirmação total, uma afirmação sem dúvidas. As pessoas devem ter em conta que seremos governo ou parte do governo. Agora, como seremos governo ou parte do governo, essas respostas só terão as suas devidas. Essas perguntas só terão as suas devidas respostas. Há muita coisa que sobressai do fundo do mar. Tipo, disse também que os militantes do Para Já Servir Angola são intolerantes. Estás como militantes da UNITA. Intolerância do partido para já servir Angola? Exato. Não, nunca vi, nunca ouvi. Ouvimos? Nunca vi, nunca ouvi. Nas redes sociais vê-se isso? Não, nunca ouvimos e nunca vimos. Não são intolerantes? Não somos intolerantes. Eu afirmo com clareza que o Brasil é um dos poucos partidos onde a democracia reina sem dúvidas. A democracia no Prajá não tem cócegas, não se faz cócega. A democracia do Prajá é intacta. Por que não consegue? Por que não fazes exatamente a avaliação dos seus dirigentes à democracia? Não, posso fazer a avaliação dos meus dirigentes, não tem problema. Eu faço a avaliação dos meus dirigentes, começando desde os secretários municipais, secretários provinciais, secretários não sei se lá de quê, vice-presidentes e presidentes. Secretário provincial de Luanda do Para Já Servir Angola e dos municípios e secretários municipais são competentes? Eu acredito que o secretário Serafim Simeão é um dos secretários mais competentes que existe a nível de Luanda. É um dos secretários mais competentes que existem, sem fanatismo, sem bajulação, sem qualquer tipo de práticas ilícitas ou de lamber botas que as pessoas devem dar aqui a falar. Mas também pode-se entender isso. O secretário Serafim Simeão é um dos poucos. Eu ainda não vi, por exemplo, na oposição, ainda não vi um secretário provincial. Fala só uma coisa, não vi um secretário provincial que venha. O ponto negativo do secretário provincial sem o bajulismo. Eu ainda não vi o secretário, não vi ainda pontos negativos na atuação do secretário Serafim Simeão. Eu ainda não vi.
Ainda não vi. Eu acredito, nesse caso, eu acredito que deve-se melhorar. Deve-se melhorar muito. A competência dos secretários municipais, principalmente, deve-se melhorar muito. Mas agora a competência do secretário provincial de Luanda está intacta. Eu ainda não vi em nenhuma oposição um secretário que venha disputar com o secretário Serafim Simeão, nem na competência O Adriano política. Sapinala não está em condições para desafiar o vosso secretário provincial do Prajá? O político Adriano Sapinala, ele é o que é. Tem lá familiares na UNITA, tem o pai e a mãe ali coadjuvarem, etc. O Serafim Simeão não é filho de ninguém no Prajá, não tem mãe nem pai no Prajá. Não tem nada. O secretário Sapinala, ele é o que é, isso não se duvida, é o que é, político, é deputado, até não sei mais quantas coisas é na própria UNITA. Agora, o secretário Serafim Simeão é um político que vem da base. É um político que vem caminhando de forma intacta já há muito tempo. E é um político que as suas capacidades mentais estão em crescimento e estão em bom crescimento. Isso não se duvida. Exatamente. Então, eu acredito que a nível provincial, a nível de Luanda, eu ainda não vi um secretário que venha disputar uma concorrência com o secretário Serafim Simeão. Apesar de que isso não pode fazer com que o secretário Serafim Simeão se estabilize ou se estagne. Deve fazer com que ele melhore mais a sua área de atuação, melhore mais nas suas intervenções, na sua argumentação, no seu trabalho dentro do partido e etc. Acredito que com a nossa ajuda, principalmente de nós mulheres capazes e fortes na política, o secretário Serafim Simeão vai conseguir chegar no topo daquilo que nós, enquanto Partido Trajetória Servir Angola, aceitamos, conquistar Luanda e tornar Luanda a praça do Partido Trajetória Servir Angola. Isso vai acontecer em 2026. Isso vai acontecer, se depender de mim, se depender do secretário Serafim Simeão e de outras pessoas, isso vai acontecer. Porque quando se trata de política, ninguém pode medir nem minhas capacidades, nem a capacidade dos militantes, dos membros ativos do partido político para já. E nós estamos em crescimento, ninguém vai nos parar, tenho a certeza disso. Exatamente. Ninguém vai vos parar. Como é que olhas para o 14º Congresso da UNITA? De uma forma desafiante, falar sobre a democracia dos outros é complicada, né? Falar sobre a democracia dos outros é complicada, mas de uma forma desafiante, eu tenho acompanhado muito bem e tenho visto também quais são as intervenções dos candidatos, nesse caso que são dois. O presidente, nesse caso, cessante, né, porque está em cessamento de suas funções enquanto se decorre o Congresso. Nesse caso, o ACJ, e tenho também do acompanhado das intervenções do Rafael Massanga Savimbi. E eu acredito que o Rafael Massanga Savimbi, nesse caso, se ganhar a liderança da UNITA, a UNITA transformará numa UNITA mais renovada. Porque o Massanga Savimbi, acredito, só vendo as intervenções e acompanhando as intervenções, pelo menos 90% dos militantes da UNITA estão desejosos que o Massanga Savimbi se torne, né, presidente, porque acreditam que vai saber corresponder melhor às suas expectativas políticas e vai conseguir, pelo menos, levar a UNITA num ponto que não seja visto como simplesmente um partido do Dajajão, digamos assim, que hoje tem muita boca de porque vamos lutar, amanhã porque já não vamos lutar, já nos deram algumas fraldinhas, agora vamos sentar aqui nas nossas fraldinhas e calar, não. Então eu acredito que o Massanga Savimbi, na liderança da UNITA, saberá corresponder melhor os ideais dos militantes da UNITA, saberá colocar o partido numa posição mais favorável do que se está agora. Então, a disputa está aí. Os concorrentes estão lá, cada um com as suas armas, cada um com os seus ideais, e que vençam melhor, nesse caso. Exatamente. Mas a minha escolha, se fosse militante da UNITA, escolheria uma Massanga. Exato. Se tivesse escolher... Se tivesse oportunidade, escolheria uma Massanga. Está bem. Se este congresso fosse por para já e Abel tivesse um concorrente jovem, o que faria? Nesse caso, não posso falar do concorrente, seria primeiro conhecer as capacidades políticas desse concorrente. Quais são, para já não há jovens para concorrer. Quais são os objetivos? Nós não podemos falar de um congresso agora no Partido Político para já, porque já acabamos de sair de um congresso. Acho que vocês acompanharam todos. Mas disse que o congresso, muita gente chama daquele congresso de fachada. Não é fachada por quê? Fachada porque por causa da presença do presidente Bochivucuvuco, membro fundador do partido lá. Não, aquilo não foi fachada. Porque muitos outros candidatos foram barrados. Não, aquilo não foi. Mas foram chumbados por quê? Muitos candidatos por quê? Mas as pessoas são tão mentirosas assim por quê? Sim, mas os outros foram chumbados. Não, isso não aconteceu. Houve dois candidatos. Chama isso de democracia? Houve dois candidatos fortes. Houve dois candidatos. Primeira coisa, vocês devem saber que eu não entraria ao partido político para já se não fosse um partido democrático. Não entraria, porque o partido que não é democrático... O que é que chama de democracia?
Primeira coisa, a democracia. A democracia, para mim, é a expressão de ideias livres e justas relativamente ao partido e à nação. Porque eu falo que mais do que ideias partidárias, a pessoa tem que ter projetos da nação. O candidato deve apresentar o projeto da nação. Porque a nação engloba todo mundo. As pessoas que são apátridas, pessoas que são nacionais, pessoas que são estrangeiros e etc. Então, deve-se ter projeto da nação. Pensar naquelas pessoas que ninguém imagina. Então, eu penso que no Congresso do Partido para já houve democracia. Houve lá o candidato Abel Chivucuvuco e o outro candidato Nkanga. Houve democracia. As pessoas elegeram, os votos foram contados ao público. Nós vimos os votos a serem contados, vimos os presidentes a serem eleitos, o presidente desse caso a ser eleito, e vimos realmente que existe democracia no partido político para já. Agora, se as pessoas desmentem que é democracia, tem que vir também aqui apresentar os fatos do porquê que não existe democracia. É o desafio. A pessoa que diz que não houve democracia, vir apresentar aqui os fatos na TV Maiombe. Exatamente. Vem apresentar aqui os fatos de que não houve democracia. Podem me convidar também num debate. Eu aceito debate com qualquer pessoa que venha apresentar os fatos. Você apresenta os teus factos de que não houve democracia e eu vou apresentar os meus factos de que houve democracia. E vamos aqui falar, vamos balançar. Quem está mentindo, quem está falando a verdade. Porque no Brasil já houve democracia. Então nós constatamos que houve democracia. Porque é uma falta autêntica de respeito. Falar que num partido jovem, partido mais jovem do país, olha só. Mas o chama, partido mais jovem um do partido país. liderado. Quantos anos é que mais jovens do país. Não se trata da idade do presidente Abel Chivucuvuco. Trata-se que é o partido que mais jovens tem a nível nacional. Esse é um partido, o nosso presidente sempre nos fala, vocês têm que lutar muito por esse partido, porque esse partido vai ser deixado nas vossas mãos. E nós, enquanto jovens políticos, será que enquanto ele viver vai deixar? Nós, enquanto jovens políticos promissores, sabemos muito bem. Olha, o presidente Abel Chivucuvuco, graças a Deus, isso afirmo com clareza, não é alguém viciado ao poder. Mas não é alguém viciado e corrompido ao poder. Isso afirmo com clareza. Não é alguém viciado e corrompido. Dizem que na Casa CE, posso falar? Dizem que na Casa CE ele saiu porque muitos partidos coligados não lhe queriam como presidente e deixando o poder, o Cota disse que ele não queria estar aí porque não seria mais presidente. Agora eu pergunto novamente, onde é que está a casa hoje em dia? Onde é que está a casa? Acabou. Porque tiraram os tijolos, assaltaram as portas e as janelas, até arrombaram os tetos e acabou. Uma coisa quando não é tua ideologicamente, não foi idealizada por ti, você não pode vir roubar do outro. É como se fosse uma cábula na prova. Então, é como se fosse uma cábula na prova. Você não consegue dar conta qual foi o estudante que cabulou, qual foi o estudante que fez a prova segundo a sua ideologia. Está a querer dizer que o projeto político, ou seja, a casa era foi idealizado exatamente no pensamento do Dr. Abel e somente o Dr. Abel é que podia dirigir a casa? É isso? O Dr. Abel levou para casa um projeto de nação. Eu digo sempre, o projeto de nação que o Dr. Abel levou para casa não deu certo por causa da coligação. É uma coisa que muito se discute atualmente. Coligação informal, tal como era nesse caso, deixa eu só fazer aqui já a redundância, tal como era a FPU com o projeto político para a Agência de Vida Angola Cultura, a UNITA e o Bloco Democrático. Faliu. Faliu por quê? Faliu por quê? Porque os partidos políticos que lá estavam não queriam abdicar dos seus símbolos, não queriam abdicar da sua bandeira, não queriam abdicar da sua história e sei quantas coisas mais não queriam abdicar lá. Mas disseram que o Dr. Abel é que quebrou as regras. Um projeto só falha quando os líderes não convergem, quando os líderes não andam no mesmo pensamento. E eu falo sempre uma coisa, quando o projeto... Mas era mesmo exatamente isso? Quando o projeto envolve a nação, tem que se despir os trajes políticos, as bandeiras políticas, as ideologias políticas que se formaram separadamente e formar só uma única ideologia, uma única bandeira e um único projeto. Projeto que envolve a nação. Os partidos políticos têm que eliminar essa doença de começar a idealizar e programar projetos que só correspondem aos militantes dos seus partidos. Isso é doença, é uma doença muito grave que os partidos políticos devem eliminar. Diziam que o Dr. Abel... formar projeto nação. Dizeram que o Dr. Abel queria tornar aquilo como sua propriedade.
Será que desta vez não vai transformar para já o partido em sua propriedade? Não tenho cabimento suficiente para falar da Frente Patriótica Unida, porque na altura não me coliguei, não fui militante de nada, não participei em nada relativamente à frente. Mas enquanto militante do projeto Para Já Político, afirmo que do Partido Para Já Político, nesse caso, afirmo que o Partido Para Já Político está em boas mãos e o presidente Abel Chivukuvuku tem sabido guiar os seus militantes num bom caminho. Tem sabido afirmar qual é a ideologia que os militantes devem seguir no partido. E, nesse caso, a ideologia é pensada no projeto Nação. Um projeto que incorpora todo mundo, sem discriminação de cor, raça, etnia e outras coisas que podem vir a surgir em partidos diferentes, que não é o nosso. Nesse caso, o nosso caso. Então, eu vou sempre afirmar, o Projeto Servir Angola é um partido político que tem em mente um projeto nação. Por isso é que o presidente afirma, ou seremos governo, ou seremos parte do governo. E ele ainda pergunta nos 7/7 ou 15/15 que se realiza, vai ou não vai, vai ou não vai. As pessoas respondem como vai. Quando dizem que vai é porque esse partido vai ser governo ou parte do governo um dia. Então, é um pouco embaraçoso discutir sobre quais são as ambições do Dr. Abel, sendo que ele tem mostrado isso. Dizem muita gente, a UNITA muitas vezes, enquanto militante da base. A UNITA muitas vezes acusa o Dr. Abel de ser egoísta. Mas qual é o partido que não acusa quando quer ganhar protagonismo ou ter visibilidade? Claramente que vão acusar. Há pessoas que gostam de ter visibilidade por causa do nome de outras pessoas, de outros partidos. Isso nós não prestamos atenção. Quando se tem foco pelo país, não se pode dar luxo às pessoas que vêm te distrair. Não se pode. Então, se eles acusam que venham com factos apresentáveis aqui na TV Mayombe ou numa cadeia televisiva e apresentam factos concretos de que está aqui, o doutor Abel é traidor, o doutor Abel é isso, apresentam, mas enquanto não há factos cabíveis, não há factos que comprovam que o doutor Abel é uma pessoa, tal como eles dizem, traidora a uma outra pessoa, ingrata a uma outra pessoa, sei lá quantas, não se pode falar mal da pessoa do doutor Abel. O doutor Abel é um dos poucos presidentes que mais pensa o país. E quando se pensa o país, não se pode trabalhar sozinho. Não se pode trabalhar sozinho. Ele tem trabalhado muito com os jovens, porque ele sabe que os jovens de hoje é que serão os senhores de amanhã, os encarregados de amanhã, os velhos de amanhã e outros assim. Então, pensa-se o país, o doutor Abel tem que englobar todos. Os mais novos, os mais adultos, senhores, pessoas com idade mais acrescida. Desde que se pensa o país, essa pessoa é uma pessoa vista com bons olhos a nível do partido político para já. Agora, se há pessoas que não pensam o país, que vêm com discursos diferentes, essas pessoas não merecem protagonismo, não merecem atenção, não merecem, porque essas pessoas são detratores do povo, são pessoas que trazem distração no povo e no final não resolvem nada. Ok, muito obrigado. Na verdade é que o tempo já urge. Gostávamos que tecesse as últimas considerações, porque já faz o tempo determinado pela produção, termina já aqui e nós aproveitamos a oportunidade para agradecer por ter aceito o nosso convite. Obrigada a eu, TV Mayombe, obrigada pessoalmente à tua pessoa, Jubileu, enquanto jornalista que me convidou para estar aqui. E as minhas últimas considerações vão mesmo em atenção à ministra da Saúde. Por favor, faça alguma coisa, porque não é possível todos os dias estar a morrer mulheres no hospital. E a ministra estar aí calada, não falar nada. Não falar mesmo nada. Não fala mesmo nada. Quer dizer, nunca teve nenhuma irmã, nenhuma prima, ninguém que morreu no hospital público. Eu hoje em dia não aceito ir no hospital público fazer tratamento. Não aceito mesmo ir no hospital público. Eu não sei qual é a pessoa que vai me atender e vou morrer depois em seguida. Não sei. Então tenha só mais atenção. Se não tiver a ser suficiente, ou se achar que o tempo já está mesmo a acabar, se autodemite. Existem muitas pessoas competentes que querem fazer esse trabalho. Tenha vergonha pelo menos uma vez, venha ao público e fala. Nós estamos cansados de ver mulheres a morrer na maternidade. Quantas mulheres mais vão morrer na maternidade para ela sair fora e vir aqui explicar? Quais são os fenômenos que está se dá? Não está a explicar. Então, eu quero que a ministra venha e faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Fale. Ou se autodemite. Fale alguma coisa, mas não se cale. A minha atenção vai para a ministra da Saúde. Muito bem. Muito bem. Muito obrigado. Aqui fica mais uma edição de perguntas e respostas aqui no Turbilhão da Sociedade. Sabe-se que, para si que nos acompanha, o compromisso é só um. É curtir, partilhar, avisar os vizinhos teimosos que estamos no YouTube com o melhor conteúdo. Estou contigo, é o Jubileu Panda. Até já.